Olá, vestibulanos, estamos aqui mais uma vez, eu, professor Luiz Carlos, nos nossos aulões, os aulões do professor Luiz Carlos. Estamos vendo a parte de momento ou torque. Acompanhe na telinha, vamos fazer agora uma questão matemática, já que nós fizemos aí algumas questões também teóricas. A figura abaixo representa um sistema em equilíbrio estático. De um lado eu tenho um peso de A 20 N e eu tenho Aí ele pergunta, então se está em equilíbrio, se o peso de A é 20 N, quanto vai ser o peso de B para ficar em equilíbrio? Aí ele disse que o peso de A está aqui a uma distância de 2 metros e o peso de B está a uma distância de 4 metros. Perdão, o peso A está a uma distância de 3 metros e o peso B está a uma distância de 4 metros. Aí ele pergunta, para essa gangorra, para esse sistema aí, que ele garantiu que está em equilíbrio estático, né? Equilíbrio parado aí, né? Não tem movimento aí de rotação. Aí ele pergunta, o que é que vai acontecer aí para esse peso de B, qual deve ser o valor desse peso de B para que esse sistema fique em equilíbrio? Primeiro, lembrando que o peso, se o peso é 20 N, lembrar que a massa é 2 kg, porque peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, se a massa é 2 kg e G é 10, o peso vai dar 20. Então, quando o peso é 20 N, a massa é 2 kg. Para cá, para cá, para cá. Eu só estou lembrando isso, vestibulando, porque às vezes você diz, eu vou na balança me pesar, aí tem lá 60 kg. Ali não é seu peso, ali é a sua massa, 60 kg. Se você quiser saber seu peso, você vai multiplicar por G, pela aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente arredonda para 10. Então, a pessoa que vai na balança e tem sua massa de 60 quilos, seu peso vai ser 60 vezes G, que é 10. 60 vezes 10, 600 newton. Peso é uma força, é a força com que a Terra lhe atrai. Por isso que você está preso na Terra, por isso que você não cai quando a Terra está em seu movimento de translação ou em seu movimento de rotação. Ok? Então, voltando aí para a questão, rapidinho, vamos só apagar aí. Voltando aí a questão, só apagar aí que eu rabisquei um pouquinho, né? Ele diz o seguinte, ó, a figura abaixo representa o sistema em equilíbrio estático. Se o peso de A é 20, quanto é o peso de B? Então, observe aqui, pessoal, que o peso de A vai querer fazer com que essa barra aqui, ela gire nesse sentido. Então, o peso de B vai fazer com que ela gire no outro sentido. Então, se está em equilíbrio estático, esses dois giros têm que ser igual, ou seja, esses dois momentos têm que ser iguais. O momento de A tem que ser igual ao momento de B, porque a gente viu, quando existe uma força F e quando tem uma distância D, aparece um momento. Ok? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer, só apagando aqui mais uma vez, é que essa força aqui, ó, peso de B, essa força, peso de B, por essa distância, vai criar um momento que vai querer girar isso para cá, e essa força aqui, por essa distância, 3 metros, vai criar um outro momento que vai querer criar essa barra para cá. Como ele disse que está em equilíbrio, esses dois momentos têm que ser iguais. Ou seja, para resolver isso lá no vestibular, você vai dizer que o momento gerado pelo peso de A tem que ser igual ao momento gerado pelo peso de B, ok? Então, voltando aqui, ó, lembrando aqui, ó, que esses pesos aqui, ó, essas forças aqui, ó, vão querer, esse peso de A, ó, vai querer pegar essa barra que aqui está, ó, vai querer pegar essa barra, tá? E vai querer que ela desça, gire, né? Esse outro peso vai querer que ela gire para cá. Ou seja, como é força e distância, vai aparecer uma grandeza que eu disse que é chamada de momento, que provoca esses giros, tá? Então, esses momentos, eles têm que ser iguais para que a barra permaneça o quê? Em equilíbrio estático, como ele colocou no problema. Então, para que essa barra permaneça aí parada, em equilíbrio estático, o momento gerado por esse peso A tem que ser igual ao momento gerado por esse peso B. Como é que vai ficar isso? Momento vai ser a força de A vezes o braço de A, vezes a distância. Momento de B, como nós vimos aqui no início da aula, vai ser a força vezes a distância de B. Ora, quem é a força de A? O peso de A é 20. Quem é a distância de A? 3. Então, vai ficar 20 vezes 3.
Quem é a força de B? É o que eu quero, é o peso de B, é o que eu quero. Quem é a distância de B? Ele deu 4, o peso de B está mais distante, está a 4 metros, 4. Então, quando eu fizer essa conta, o peso de B vai dar 20 vezes 3, 60, dividido por 4, 15. Então, vou ter que ter um peso de B igual a 15 newtons para equilibrar esse peso de A, que é 20. Ok? Então, caiu uma questão dessa aí, pessoal. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e aplicar essa fórmula. Ó. A força de A vezes a distância de A está para a força de B vezes a distância de B. A força de A é 20, a distância é 3, ele deu a distância de B 4, então, nas contas matemáticas, o peso de B vai ter que dar 15. Então, é só fazer. Aparecendo isso daí, é só eu aplicar que essa força vezes isso, ou seja, 20 vezes 3, tem que ser igual a essa força, peso de B, vezes 4. Então, quando fizer as contas, peso de B vai dar exatamente 15. Vai para cá, para cá, para cá, ok? Então, essa questão foi um pouco rápida, depois você vai ter essa aula aí, vai aparecer no nosso blog, já tem mais de 800 aulas lá gratuitas, né? Mais de 2 milhões de acessos. Vai lá e estuda, aproveita, tá? E pega esses videoaulas aí gratuitos lá no nosso blog, é um ensino médio aí completo para vocês e faz isso daí, ok? E aqui está um pouco rápido, mas lá você anota, copia, para e entende melhor. Vamos para uma outra questão, acompanha aí, ó. Um rapaz de 900 newton e uma garota de 450 newton estão em uma gangorra. Das ilustrações abaixo, aqui representa uma situação de equilíbrio ora, do jeito que está aí, do ponto de apoio, a distância do homem é D, da menina também é D, elas estão aí a mesma distância, mas como o peso do homem é muito maior, aí nessa situação não vai manter o equilíbrio, porque aqui o homem vai criar um torque, um momento muito maior e vai descer, e a mulher quer criar um torque no sentido contrário, mas como a força dela é menor, não vai vencer, então o homem vai vencer e ela vai terminar subindo. Então ele quer saber das ilustrações que ele vai botar abaixo, qual é a que vai manter ela em equilíbrio, tá certo? Então o que é que acontece? Ele vai dar várias opções aí, ele vai dar várias, só apagar aqui, ele vai dar várias opções aí, tá certo? Porque eu sei que nessa situação não fica em equilíbrio. Por que não vai ficar em equilíbrio? Porque o homem tem uma força muito maior, a força dele aqui está de 900 newton, e a mulher está só de 450, e a distância nessa situação é a mesma. Então, como o homem tem uma força maior, vai fazer um torque maior, ele vai descer e a mulher vai subir. Mas em que situação isso vai ficar equilibrado? Então, das alternativas, eu teria essa opção aí, ó. Como o homem tem o dobro do peso, 900 newton, e a mulher tem a metade, 450, então para compensar, se a distância dela é D, a do homem tem que ser D sobre 2. Por quê? Porque quando eu fizer 900 vezes D sobre 2, dá a mesma coisa de 450 vezes D, ok? Então, como o homem é mais pesado e é o dobro, ele tem que estar na metade da distância. Então, a alternativa correta é essa. Verifica aqui que na figura inicial, nessa situação, eles não estariam em equilíbrio, porque como o homem tem um peso maior, uma força maior em 900 newton, e está a mesma distância do ponto de apoio, então o momento dele seria maior do que o da mulher, essa gangorra iria descer. Como ele quer que fique em equilíbrio, como esse homem tem um dobro da força, então ele tem que vir para metade da distância, então ele tem que vir para cá, para metade da distância, para manter o equilíbrio, então ele ficaria em D sobre 2, já que ele tem o dobro da força da mulher. Ok? Então, essa aí seria a opção correta. Beleza? A gente fez a questão lá em cima, questão com cálculo, a gente fez agora uma questão sem cálculo, só fazendo a teoria. Ok? Então, para ficar em equilíbrio, já que ele pesa o dobro, ele tem que estar bem mais próximo aqui, porque o momento dele, nesse caso, vai ficar igual ao momento da mulher, vai ficar, perdão, o momento dela é para baixo, vai ficar igual ao momento da mulher e eles vão ficar em equilíbrio, como a gente viu na questão anterior. Então, só apagar aqui. Nesse caso, o momento que o homem vai querer girar para cá vai ser igual ao momento que a mulher vai querer girar para cá. Então, o momento do homem igual ao momento da mulher, então vai ficar em equilíbrio. Observe mais uma vez que como a mulher tem um peso menor, para compensar, ela tem que ficar numa distância mais distante do ponto de apoio.
ok? Vamos para mais umas questõezinhas aqui da aula de hoje, na parte de momento, né? E vamos fazer mais uma questão aqui de cálculo, depois a gente volta para fazer também questões teóricas. Então vamos lá, mais uma questãozinha, acompanha aí. Uma barra de 20 metros de massa, 200 kg, é apoiada nas suas extremidades por suportes A e B. Uma pessoa começa a andar pela barra. Sabendo que a pessoa possui massa de 55 kg, determina as forças nos suportes A e B para manter a barra em equilíbrio nas seguintes situações. A pessoa no centro da barra e a pessoa a 5 metros de uma das suas extremidades. Então vamos voltar à leitura. Depois você vai ter essa aula aí gravada, aí você assiste lá no meu blog, volta, para, né, copia, mas ao vivo aqui, essa aula ainda está sendo ao vivo, então você vai ser um pouco mais rápido, mas depois vai para o nosso blog e você copia bem direitinho. Então olha só, uma barra de 20 metros de massa e 200 kg é apoiada nas suas extremidades por suportes A e B. Então pessoal, se eu tenho essa barra aí de 200 kg e na extremidade eu tenho um suporte A e B, se ela tem 200 kg, ela vai ter quanto de peso? Peso é a massa vezes G, vai ser 200 vezes G, que é 10, vai dar 2.000 newton. Então, eu já sei que a reação aqui, nesses pontos, vai ser 1.000 newtons para um e 1.000 newtons para outra, já que ele está apoiando, né, em 2 pontos. Essa barra, esse peso desse corpo, essa massa de 200 kg, dá um peso de 2.000 newtons, que vai dar em cada ponto que está segurando 1.000 newtons para cada. Ou seja, em termos de quilogramas, se fosse colocar alguma coisa aí, seria como se fosse 100 kg segurando em cada extremidade, ok? Então, ó, uma barra de 200 kg, está aqui uma barra, ela está apoiada em 2 pontos, então esses 2 pontos é quem vai segurar esse peso. Então aqui eu vou ter uma força nesse ponto B e uma força aqui nesse ponto A, que vai segurar essa barra. Se ela é de 200 kg, ela tem um peso então de 2.000 newtons, né? Porque é a massa vezes G, então eu vou ter uma força A e uma força B igual aí a 1.000 newtons e 1.000 newtons cada canto aí como reação segurando esse peso, ok? É como se o peso tivesse 100 kg aqui concentrado e 100 kg aqui concentrado. Só que uma pessoa começa a andar pela barra e essa pessoa tem massa de 50 kg. Então, além de segurar esses 200 kg da barra, vai ter que segurar os 55 kg da pessoa. Aí ele diz, ó, quando a pessoa está no centro e quando a pessoa está a 5 metros de uma das extremidades. Então, vamos fazer essa questão, tá? Primeiro, olha só, está aqui a barra, ela tem 200 kg e a pessoa tem 55 kg e está no centro. Aí ele quer saber quanto é que vai ser a força aqui em A, reação de A e de B que está segurando essa barra, tá? Ora, pessoal, se é 200 kg e 55 kg, está tudo no centro, é como eu tivesse 255 kg, ou seja, a força vai ser 255 vezes 10, vai dar 2.550 newtons, é o peso da barra com a pessoa. Então, F de A vai segurar a metade disso, que vai dar aí 1.750, né? 1.725, e B vai segurar a outra metade, 1.725. Em termos de quilo, se a gente fosse botar em termos de quilo, né? A barra aqui não seria newton, perdão, seria só quilo, porque é 55 kg, então, né, a massa seria 55 kg, aqui faltou, né, multiplicar por 10, ok? Então, aqui seria quilo. Para botar em termos de força, eu teria que ter 550 e 2.000. Então, na verdade, eu ia ter 1.275 newton em cada ponto, ok? 1.275 newton em cada ponto. Então, pessoal, voltando aqui rapidamente à questão, eu peço desculpa ali só pelo aquele trocadilho ali, né? Se a massa é 200 kg, então a força vai ser 2.000 newton. Se a pessoa tem uma massa de 55 kg, se você vai na balança, sua massa é 55 kg, então o seu peso é 550 newton, que é só multiplicar por 10. Então, se a barra é 200 kg, o peso é 2.000. Se a pessoa é 55 kg, o peso é 550 newton. Então, quando ela estiver aí no centro da barra, pessoal, só apagar aqui para explicar novamente, ó. Quando ela estiver aí no centro da barra, eu vou ter 2.000 newtons da barra
que é os 200 kg vezes 10, e a pessoa pesa 55 kg, então o peso dela vai ser 550 newton. Então o peso total desse sistema vai ser 2.000 newton da barra, mais 550 newton da pessoa. Então no ponto A eu vou ter, e no ponto B, já que ela está no meio, eu vou ter a metade de 2.550, que é 2.000 da barra mais 550 da pessoa. Então eu vou ter aqui 1.700, né? E no caso seria a metade, que a gente viu aqui, 1.275 para um e para outro, tá certo? 1.275 newton que eu teria aqui para chegar aí aos 2.550 newton, ok? Então, pessoal, deixa eu apagar aqui. Essa questão aqui, como a barra tem massa de 200 e o homem tem massa de 55 kg, quem vai segurar esse peso é a força em A e a força em B, tá certo? E como está tudo no meio, essas forças vão ser iguais. Então, como aqui eu tenho a barra 200 kg, dá 2.000 newton, a pessoa 55 kg dá 550 newton, então eu vou ter 2.550 newton. Então, essa força vai estar, essa barra com a pessoa tem esse peso aí, então como está apoiado em A e em B, então ela vai ter a força de A e B, vai ser a metade disso daí. A metade disso daí vai ser 1.275 newton. Aqui, quando passar aqui a resolução, botaram só a massa, 55 kg, mas aqui é 550 e aqui é 2.000. 550 mais 2.000 vai dar 2.550. Então, dividido por 2, vai dar 1.275 newton para cada um. Só que na letra B, ele perguntou o seguinte, e se a pessoa está a 5 metros de uma da extremidade? Se a pessoa está a 5 metros de uma da extremidade, ó, então eu vou ter o peso da barra aqui, 2.000 newton, tá? E vou ter agora 550, mas ele não está mais, da pessoa 55 kg, o peso é 550, só por 10, 55 vezes 10, 550. Ela não está mais na extremidade, então o que é que vai acontecer? Quem vai segurar é A e B, aqui mais uma vez, em vez de 55 é 550, em vez de 200 é 2.000, e aqui vai dar 2.250, porque quando passou aqui para a solução, botou só a massa, 55 kg, mas é a força, peso, é 550. Então vai dar 2.550, só que não vai ser dividido para os dois, como anteriormente, porque no anteriormente essa pessoa estava aqui no meio, aí dividiu 2.550 por 2, deu 1.275 para cada um. Então aqui seria 2.550 dividido por 2, daria aquele valor. Só que agora, ó, nós vimos que ela vai estar a uma distância aqui próximo de A, então isso aqui vai dar um momento, então eu tenho que calcular também um momento que a gente viu na aula de hoje, né? Como foi que nós vimos o momento? Então vai ser 55, que é o peso da pessoa, vezes 5 metros, porque está aqui o ponto A, ela está a 5 metros, então vai ser o peso dela, né? 550, corrigindo, que é 55 é a massa, 550 vezes 5, mais, aí a barra está a 10 metros, porque o peso dela, a barra tem 20 metros, então vai ser a metade, deixa eu só apagar aqui. Então a barra vai ser, ó, 200 kg vezes 10, 2.000 newton, vezes a metade, que é 10 metros, tá? Então eu tenho que precisar da equação do momento para calcular esses apoios. E eu vou ter do outro lado o quê? FB, a força de B, vezes 20 metros. Então é isso que eu estou querendo, a força de B. Aí consigo achar a força de B. Achando a força de B, deu 113, eu volto nessa daqui, né, que aqui é um zero, como eu disse, e acho a força de A, ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, só voltando aqui, quando eu tenho a pessoa, uma barra apoiada no ponto A, eu quero saber quanto é F de A, quanto é F de B, e uma pessoa está a 5 metros de A, então eu tenho que lembrar de calcular a fórmula do momento para essa pessoa, para o centro da barra, e a força de B. Em A o momento vai ser zero, que eu tomei aqui como referência. Então ficou a pessoa 550 vezes 5, mais o peso da barra 2.000 vezes 10, que o peso fica concentrado na metade da barra, vezes 10, tá? E igual ao momento de B, que vai girar no sentido contrário, que vai ser a força de B vezes 20. Quando eu apliquei isso, ó, passando para cá, quando eu apliquei isso, tá certo?
aconteceu exatamente isso daqui. Só lembrando que aqui é 550, que é o peso, aqui é 2.000 vezes 10. Aí eu vou achar o peso de B, que dá 1.137,5. 1.137,5. Aí substituo aqui 1.137,5, aqui é um zero, como eu falei, e aí acho a força de A. Então, fechando aí, pessoal, quando eu tenho os dois no meio, eu vou pegar o peso da barra, que é 2.000, o peso da pessoa, que é 550, vai dar 2.550, vou dividir por 2, eu vou ter a força de A, que é a metade, e a força de B, a outra metade. Quando ela está nessa situação, a pessoa não está no meio, então está 55, então eu tomo o ponto A como referência e vou aplicar o momento da pessoa, o momento da força-peso, igual ao momento da força FB, como eu fiz aqui, ó. Tenho que aplicar as duas equações, ok? Eu aplicando as duas equações da força resultante e do momento, como a gente viu aqui no início dessa aula até agora, aplicando aqui eu vou encontrar. Só acrescento um zero aí, eu peço perdão, porque botou só a massa e seria a força-peso, ok? Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Só para fechar agora, observe essa última questão aí, ó, é só teórica. Eu tenho aí uma força de 100 newton e uma distância de 50 centímetros. Você está fazendo a força nos dois lados da roda, vai ser a força D vezes o deslocamento. 100, o deslocamento é 50, vai ser 0,5, você vai ter aí um momento, ok? A mesma coisa ocorre na direção, seria 20 vezes 0,4, que é 40 centímetros, 0,4 em metros, ok? Então, você teria aí quanto seria o momento quando você tem aí essa parte aí dos dois apoios, ok? Então, vestibulandos, encerramos hoje essa parte de momento, de torque. Dá uma olhadinha aí, essa aula foi ao vivo, vai passar aí para o nosso blog, vai aparecer o nosso blog, você assiste e lá para e copia e acha, e copia como achar necessário, ok? Então, muito obrigado, até o próximo domingo e fiquem com Deus.